Nós estamos no ano de Abraão, no ano da bênção. Nós estamos no mês da mudança. E essa é uma ministração que o Senhor falou muito ao meu coração. E ela fala de mudança, mas de mudança profunda, daquela que a gente precisa querer. O Senhor me deu essa ministração já tem um tempinho. E hoje nós vamos falar do que acontece quando Jesus nos apresenta uma mudança, mas nós escolhemos não obedecer. Nós escolhemos continuar vivendo conforme o que nós queremos, conforme o que as pessoas dizem aí fora que é normal, conforme o que satisfaz a nossa vontade, a nossa carne. Quando nós não aceitamos as mudanças que vêm de Jesus para nós, o que é que nós colhemos? O que acontece quando nós não permitimos a mudança que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós? Em Gênesis, gente, 13, nós vemos quando Abraão lá, o nome dele ainda não tinha sido mudado, quando ele se separa de Ló. Os pastores começam a brigar porque não tem espaço suficiente para o rebanho deles, então eles se separam. E aí Ló olha para aquela campina do Jordão e vê aquilo tudo regado, ele vê aquilo tudo verde, bonito, maravilhoso. A palavra de Deus diz que aquela visão lembrava o jardim do Senhor, lembrava o jardim do Éden, de tão maravilhoso que aquilo era. E naquele momento, Ló não se preocupa em orar a Deus, em perguntar: eu vou para lá? Para onde eu vou? Senhor, que caminho o Senhor quer que eu tome? Ele não se preocupa com isso. Tampouco ele se preocupa em dizer para o tio que o chamou para vir junto: tio, faz assim então, escolhe você primeiro, você é mais velho. O Senhor é que me trouxe, escolhe para onde o Senhor quer ir e eu vou para outro lado. Ele não fez isso. Ele olhou, ele desejou aquilo e de imediato ele tomou a decisão de ir para aquele lugar, para a campina do Jordão, para perto de Sodoma e de Gomorra. Ezequiel 36, 26 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa é a verdadeira mudança que Jesus quer na minha vida e na sua vida. Um coração quebrantado, um coração obediente, um coração que olha e que reconhece que aquela é uma palavra de bênção, que aquele é um Pai verdadeiro, um Deus verdadeiro, e obedece e confia. Essa é a verdadeira mudança, um coração entregue ao Pai. Por isso que em todo final de culto a gente pergunta quem nunca declarou Jesus, quem quer declarar Jesus, porque é importante que o seu coração pertença a Ele. Se você puder agora abrir a sua Bíblia, abra em Gênesis 18. Gênesis 18. Gênesis 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Na minha Bíblia, o título é: Aparecem 3 anjos a Abrão. Depois, apareceu-lhe o Senhor
nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o sol. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram assim: faze como tens dito. Então, Abrão, aqui o nome dele já havia sido mudado, Abraão, Deus virou para ele lá no capítulo 12 e falou: sai da tua casa, da tua parentela, porque eu quero andar com você, eu quero ter intimidade com você, quero que você tenha intimidade comigo, eu quero que você me conheça, eu quero que você se entregue, eu quero que você confie, eu quero que você me reconheça. Eu quero que você me reconheça. E de repente chega lá e ele olha e ele vê que é Deus. E ele se prostra. E de imediato ele serve ao Senhor. Ele se prostra e ele serve ao Senhor. E quantas vezes nós queremos só ser servidos? A gente vem para a casa do Pai para pedir, para pedir, para pedir. A gente não vem para entregar. A gente não vem muitas vezes para adorar, para amar, para dizer: eu vim para ouvir tua palavra, Senhor, porque te amo. Não, eu vim porque eu preciso disso, Senhor, eu preciso dessa porta aberta, eu preciso dessa bênção, Senhor, eu preciso disso, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Na hora que Abraão olhou, ele reconheceu Deus, porque ele andava com Deus. E ele se prostrou e ele foi lá e o serviu. A vida de Abraão foi mudada dia após dia. O Senhor trouxe mudança sobre a vida dele dia após dia, porque ele quis, porque ele permitiu essa mudança. Quando a gente aceita a mudança de Deus, você corre para Ele. O que o Senhor quer? O que eu posso fazer para ti, Senhor? O que o Senhor deseja de mim? Quando nós queremos a presença de Deus, nós não estamos perguntando para Ele o que o Senhor vai me dar, mas sim o que eu posso fazer para ti, porque eu te amo tanto, porque o Senhor me traz tanta felicidade, porque o Senhor é tão maravilhoso em cuidar de mim, porque o Senhor é tão fiel e nunca falha. O que eu posso fazer, Deus? E você se prostra, você se entrega. Isso significa mudança. Houve mudança na sua vida. E essa é a mudança que Deus quer para você. Essa é a mudança que Deus tem para você. Vamos continuar lendo? Passa um pouquinho para frente. Vamos para o versículo 17. 18, 17, tá? Na minha Bíblia está escrito assim: Deus anuncia a destruição de Sodoma e de Gomorra. Eu vou ler do 17 ao 22. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido,
que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, para que Deus cumpra tudo o que prometeu. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou Abraão dizendo: destruirá também o justo como o ímpio? Aqui, gente, nessa parte, Abraão começa a negociar com Deus, porque ele está preocupado. Ele está intercedendo, ele está preocupado com o sobrinho dele. O Senhor vai destruir 50? O Senhor vai destruir 45? 40? 30? O Senhor vai destruir 20? O Senhor vai destruir 10? E a todo momento Deus diz: não, se tiverem 10 justos lá, eu poupo a cidade inteira. Mas não havia. Aquela cidade inteira estava corrompida, prostituída. O pecado estava entranhado dentro de todas as pessoas, dos menores aos maiores. E é tão difícil você imaginar isso. Você imaginar que o mal está dentro de todas aquelas vidas. Então, Ló, ele sai de Ur com Abraão. Quando Deus fala: sai da tua terra e da tua casa, da tua parentela. Ló vem junto. Ele andava com Abraão, com a família dele. Ele via os ensinamentos de Deus. Ele sabia quem era Deus. Mas naquele momento que ele olha para aquela campina no Jordão, que fica lá ao lado de Sodoma, ele só pensa: eu quero morar naquele lugar, porque eu vou prosperar muito. Ele queria riqueza. Mas ele chega naquele lugar, levando a família dele. Ele chega naquele lugar e ele encontra pessoas pagãs, adoradoras de outros deuses, com hábitos completamente diferentes dos hábitos do Senhor, daquilo que Deus estava ensinando a cada dia a Abraão e consequentemente a ele e a família dele. Se ele chegasse lá e de repente dissesse assim: nossa, esse lugar é lindo, maravilhoso, é próspero, eu posso ganhar muito dinheiro, mas não vai dar certo, minha família vai se perder, eu vou me perder. Olha a podridão que é esse lugar. Volta e fala: tio, eu vou para outro lado, para que ele não vai dar, porque é muito diferente das coisas do Senhor. Mas ele não se preocupa com isso, o foco dele não é esse. O foco dele era enriquecer, era prosperar. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer que você viva uma história diferente daquela que o mundo espera que você viva. Deus quer que você viva coisas sobrenaturais. Deus quer que você seja um filho seguro, um filho tranquilo, um filho que tenha esperança nele, um filho que sabe que o Pai vai vir. Eu já falei aqui uma vez, quando eu era pequena e eu tinha um aniversário, e eu dizia para minha mãe: mãe, eu tenho um aniversário, preciso comprar um presente. E ela dizia assim: não, pode deixar, Vitorinha, eu compro o presente para você. Eu não pensava naquilo nem mais uma vez, porque eu sabia que ela ia comprar. Eu tinha certeza que ela ia comprar.
Deus quer isso de mim e de você, essa certeza de que Ele vai fazer, de que Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. E aí, Ló chega lá com a família dele, se instala, eles ficam lá. E de repente, as pessoas podem pensar, você pode pensar, mas não tem nada demais ele ir para um lugar maravilhoso que ele vai prosperar. Mas, gente, quão puro você consegue permanecer se você se afastar do seu povo, se você se afastar da sua igreja? Quão puro você consegue permanecer se você deixar de vir à igreja? Por que que não só a Plenitude, mas diversas igrejas fizeram de tudo para ter tudo quanto é tipo de live durante o período que não podia ter culto presencial? Porque eles sabiam que quando as pessoas se afastam, elas se acostumam, elas se contaminam. Por isso tinha live todos os dias, em diversos horários, para que não houvesse desculpa de dizer: eu não posso assistir essa, por isso eu me afastei, por isso eu me contaminei. Por quanto tempo você consegue se manter separado da sua igreja, no mundo, sem se contaminar? Você já parou para pensar isso? Se você parar de vir à igreja, por quanto tempo você consegue manter essa santidade que você tem buscado? De fato, por quanto tempo você acha que os hábitos das pessoas que estão lá fora não vão te afetar? Você não vai começar a achar que é normal. Não vai começar a achar que está tudo bem. Eu me lembro que há, uns 20 anos atrás, não aparecia na televisão homem beijando homem, nem mulher beijando mulher. Era um escândalo. Mas aí apareceu uma vez. E foi aquele bafafá, e todo mundo falou, e deu aquela mídia e aquela coisa. E aí apareceu outra vez, e outra, e hoje é normal. Hoje é normal. Se uma novela hoje não tem casais homossexuais ou casais trans, não sei o que, transexual, ela não vai para frente, não dá audiência, virou normal, foi entrando devagarinho dentro das nossas casas. No começo, a gente se escandalizava. Hoje está em todos os programas, inclusive nos programas infantis. Porque o bom é que a criança se acostume logo, porque se ela se acostumar pequenininha, ela não vai se escandalizar. Então, o inimigo também gosta de mudança. Mas ele gosta de mudança para o ruim, para a prostituição, para o que te tira do caminho do Senhor. Acompanhe comigo agora Gênesis 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ele reconheceu que aqueles homens eram da parte de Deus. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles, quer dizer, bateu boca, discutiu com eles. E vieram com ele e entraram em sua casa e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram.
E antes que se deitassem, cercaram a casa dos varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, cercaram a casa de Ló. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Aqueles homens queriam que os visitantes, os anjos, saíssem, porque eles queriam fazer mal àqueles homens. Vocês entendem o que eu estou falando? E Ló oferece as filhas virgens. Aqueles varões, eles porém disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juízo de tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de procurar a porta e foram embora. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante a face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, os noivos, futuros esposos de suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te, por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Eu vou para o 24 agora, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quando Deus tem mudança para a minha vida e para a sua vida, Deus está querendo nos afastar do pecado, porque Ele sabe o poder de contaminação que o pecado tem. Deus sabe que o pecado não atinge só você. O pecado vai atingir seus filhos, seus pais,
sua esposa, seu marido, as gerações futuras. E Deus quer que você seja separado para Ele. Ló chega a oferecer as 2 filhas, porque aqueles homens daquela cidade, eles estão tão sujos, eles estão tão contaminados, eles estão tão cheios de maldade, que eles olham e eles querem fazer mal àqueles homens. E Ló chega a oferecer a filha. Mas quando chega de manhã, os anjos falam: vai embora, corre, se salva. Não olhe para trás, não olhe para trás. E de repente, gente, eu estava em casa, na cama, lendo essa passagem. E aí eu comecei a falar com Deus. E eu virei para Deus e eu comecei a imaginar tudo que estava acontecendo, a cena. Eu comecei a imaginar cada detalhe de tudo que estava acontecendo. E eu pensei: meu Deus, aquela mulher teve curiosidade de ver o que estava acontecendo em Sodoma. E ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. E eu fiquei pensando: Senhor, ela teve curiosidade. Imagina, você está correndo, os anjos viram para você e falam: corre, e você está lá correndo, ele está segurando na sua mão, e de repente, começa a cair do céu uma chuva de pedra, de enxofre e fogo, e bater nas casas, e fazer aqueles estrondos, como uma bomba, e estoura coisa para tudo quanto é lado, e as pessoas começam a gritar, apavoradas, e você está correndo, mas você está ouvindo. E é fogo que vem do céu. Então tem clarões, tem flashes, tem uma série de coisas acontecendo naquele momento. E eu pensei, conversando com Deus: Senhor, ela teve curiosidade. Ela teve curiosidade, Senhor. Deus, quando eu estou andando aqui na rua, aqui na Raposo Tavares, eu vejo que se tem um acidente, todo mundo reduz. Dos 2 lados da pista, porque todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer ver. E aí, Deus começou a falar comigo. Eu comecei perguntando: ela teve curiosidade, Senhor? Eu imaginando a cena, imaginando que talvez ela quisesse olhar para trás, e eu falei para Deus: Senhor, ela teve curiosidade. E Deus começou a falar ao meu coração e me deu toda essa ministração. O que acontece conosco quando nós olhamos para trás? O que acontece conosco quando nós não aceitamos a mudança que Deus quer para nós? O que acontece quando nós escolhemos não mudar, mas seguir o nosso caminho, seguir o nosso coração? Ela teve curiosidade, mas sabe o que acontece? Em alguns momentos não cabe nem a mim, nem a você questionar a Deus. Em alguns momentos cabe unicamente obedecer. Ele mandou correr, ele mandou não olhar para trás, então corre, minha filha. Corre e não olha para trás, porque foi o que ele mandou. Não é a hora de negociar com Deus. Abraão conseguiu negociar: Senhor, mas se forem 50, se forem 45, se forem 40, mas aquela não é a hora. Deus estava trazendo um livramento, mas ela estava afastada de Deus. Eles estavam afastados de Deus e eles não conseguiram, ela não conseguiu perceber isso. Quando Ló vai morar lá em Sodoma, o coração dele fica corrompido, assim como o coração da família dele fica corrompida. Será que você acha que o seu pecado toca só você? Será que você acha que, mesmo que a sua família não saiba,
O seu pecado não está trazendo consequências para sua família? E a brecha que você abriu? Porque Satanás vai entrar por essa brecha. E ele vai tentar destruir, não é só a sua vida, mas é a sua estabilidade, é a sua família que ele vai tentar destruir. A gente questiona Deus. Eu sentei na cama e eu falei, Senhor, mas ela teve só curiosidade. E Deus começou a falar comigo, não foi curiosidade só, Vitória. Não era hora de ter curiosidade, Vitória. Não era hora de questionar, era hora de obedecer. Olha para a vida dela, olha o que ela estava lá. O que ela estava fazendo naquele lugar. Com quem ela convivia, olha os detalhes, olha tudo que está escrito e começa a enxergar, abre os seus olhos. Não foi só curiosidade o que aconteceu com aquela mulher. Deus quer ser seu amigo, Deus quer ser seu pai, Deus quer ser próximo de você, de mim. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, Deus é Deus. E quando Ele determina, Ele não volta atrás. Nós fazemos vista grossa. A gente faz vista grossa, passa a mão na cabeça de filho, passa a mão na cabeça de pai, passa a mão na cabeça de tio, passa a mão na cabeça de colega, passa a mão na cabeça de funcionário, de patrão. Mas Deus não passa a mão para o erro. O erro tem consequência e nós vamos viver. Ele pode perdoar, pode e perdoa quando pedimos perdão. Mas a gente vive a consequência do nosso pecado. Quando você se afasta da igreja e vai para o mundo, você adquire hábitos do mundo e você leva esses hábitos para sua casa. Você leva essa mudança ruim que Satanás quer que você adquira para sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. Você perpetua isso dentro do seu lar. A gente tem que entender que Deus é amor, sim. Mas Ele cumpre aquilo que Ele fala. O convívio com o pecado faz com que os nossos corações se endureçam. Não enxerguem as coisas que Deus quer que a gente enxergue. Você não leva tão a sério. Você acha que, não vai dar em nada. Deus vai me perdoar. Eu não estou matando ninguém. Eu não estou roubando. Eu não estou traindo. Eu não estou fazendo isso. Então está tudo bem. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Um pecado pode fazer um estardalhaço maior do que um pecadinho. Eu me lembro que aprendi isso na célula com a pastora Cândida e o pastor Roberto. Se você jogar uma pedra grande no rio, ela vai espirrar água para tudo quanto é lado e vai fazer um barulhão. E ela vai descendo rápido para o chão. Se você jogar uma pedrinha, ela não faz nem barulho, quase não espirra. E ela desce devagarinho. Mas ela desce. Ela chega no fundo igual a pedra grande. Ela só demora mais. Assim é o pecadinho e o pecadão. Assim é. Ela foi curiosa. Porque o coração dela estava lá. Os valores dela estavam lá. A vida que agradava a ela estava lá. Ela quis olhar. Mas sabe, não é para a gente olhar para o pecado. Não é para os nossos olhos estarem no pecado. Não é para você nem para mim olhar para trás. Não é. Quando Deus determina que a gente faça uma coisa, a gente tem que fazer. E de repente ela olha para trás e Ló e as filhas continuam correndo e eles vão e eles se salvam. Ufa! Ufa, eles se salvaram. Ufa nada. Porque o pecado cobra o preço. Satanás não deixa barato. Eles fogem, eles vão para uma caverna, para uma montanha. E as meninas, as duas filhas, acham que não vão mais casar, não vão ter filhos. Então elas embebedam o pai. Elas embebedam o pai.
E a mais velha dorme com o pai numa noite, e a mais nova com o pai na outra noite. Olha o que é estar afastado de Deus, dos valores de Deus. Você não tem fé? Você não tem esperança? Será que Deus vai te abandonar? Será que você precisa tomar esse tipo de medida? Porque você quer ter um filho? Quer ter uma descendência? Será que o Senhor não vai mover o que Ele tiver que mover para te abençoar? Ele mandou 2 anjos e está te salvando. Os anjos pegaram pela sua mão e te salvaram. E aí, você faz o quê? Eu não acredito. Eu não vou acreditar que Ele vai vir e vai me salvar. Ele vai me tirar dessa caverna, Ele vai me levar para outro lugar, Ele vai me apresentar alguém com quem eu possa casar. Não, elas fazem isso. E as 2 engravidam do pai. Elas eram virgens. O pai as oferece para os homens da cidade. Mas o coração delas não era. O coração delas estava corrompido. Quantos pensam que podem andar com pessoas que se drogam porque eles nunca vão se drogar? Mentira! Uma hora você vai acabar experimentando. Meu pai fumou durante 54 anos e hoje paga o preço do cigarro, porque ele tem um enfisema pulmonar e sofre diariamente por causa disso. Eu via meu pai fumar e eu achava bonito. Assim que eu fiquei mais velha, eu comecei a fumar. Até que eu resolvi parar e parei. As pessoas se acostumam com o pecado. O pecado contamina. Mas Deus quer esta mudança na minha vida e na sua vida. Deus quer que a gente deixe o pecado para ficar com Ele. Quantas pessoas acham que está tudo bem andar com os amigos que traem seus cônjuges e contam? Ele está só contando, eu não vou fazer nada. Mas essa história vai te contaminar. Essa história vai te fazer olhar diferente para o seu cônjuge. É mentira dizer que isso não vai te contaminar. É mentira dizer que você vai ficar andando com uma pessoa que tem hábitos do mundo e que isso não vai tocar a sua vida. É mentira, vai tocar a sua vida. Mas Deus está te chamando para uma mudança. Deus está te dizendo, é hora de você se separar. É hora de você se separar. A palavra de Deus diz que o Senhor não vai voltar até que todo mundo tenha ouvido falar dele. Nós estamos vivendo uma pandemia. Eu nunca vi tantas lives em toda a minha vida. Teve live no mundo inteiro. A palavra do Senhor está se cumprindo. Então, que mudança você está buscando para você? Uma que vai te levar para o Senhor ou outra que vai te levar para a vida eterna? Quantos acham, como eu já falei aqui, que o resultado do pecado atinge só você? Não, atinge seu filho, atinge sua família, atinge sua mulher, seu marido. As gerações futuras. Quantas pessoas pensam assim? Eu sou de Deus. Essas coisas não me atingem. Mentira! Vai te atingir. Se você não andar com o povo de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus, vai te atingir. Vai entrar pelas brechas de uma forma muito sutil, porque é assim que o inimigo faz. E a hora que você vê, é tudo normal. Quantas pessoas são às vezes convidados pelos amigos para olhar celular, para olhar pornografia, e fala assim de repente, não quero, isso não quero, é pecado, não tem nada a ver com a minha vida. Não, olha deixa de ser bobo, não sei o quê. Tá bom, vou dar uma olhada. Quero não, dar uma risadinha, sei lá o quê.
Depois, não quero, não sei o que, tá, deixa eu ver. E ri e olha no celular do amigo. E daqui a pouco está no seu celular. Daqui a pouco está na sua vida. Daqui a pouco está na vida do seu filho. Daqui a pouco está no seu relacionamento indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque o pecado contamina, apodrece o homem. Te leva sempre para um lugar pior. As filhas de Ló viraram a face para a mudança que Deus tinha para a vida delas. Para a mudança que Deus oferece. Deus oferece mudança para você em todo culto. Todo culto você recebe a oportunidade de mudar a sua vida. A oportunidade de aceitar Jesus. A oportunidade de ouvir a palavra e ser transformado por ela. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus está te oferecendo oportunidade de mudança. Toda vez que você para orar, para conversar com Deus, Deus está te oferecendo oportunidade de mudança. Quando eu estava lendo a Bíblia, essa passagem, eu comecei a conversar com Deus sobre ela olhar para trás, sobre ela ser curiosa. Deus mudou a minha vida, Deus me fez enxergar diferente. Ele falou comigo, filha, não tem nada a ver com isso. Ela era diferente. Não era uma simples curiosidade. Não seja ingênua. Não seja ingênua, enxergue com os olhos espirituais o que de fato acontece. Toda vez que você anda com gente que é de Deus, Deus está te oferecendo oportunidade de mudança. Toda vez que você frequenta uma célula, Deus está te oferecendo oportunidade de mudança. Porque você faz o estudo da célula, porque você compartilha com as pessoas da célula, com o seu líder. Nós recebemos oportunidades de mudança todos os dias, diversas vezes ao dia. O Senhor é generoso. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer o bem meu e seu, a nossa felicidade, a nossa prosperidade. Só que Deus não vai fazer vista grossa nem para mim, para você. Deus está dizendo: muda, filho. Muda, filho, porque eu mudo sua vida. Muda, filho, porque eu te faço experimentar o extraordinário. Muda, filho, porque você vai ver cura. Muda, filho, porque você vai ver prosperidade. Você vai ver milagre. Você vai ver paz. Você vai ver crescimento. Você vai ver muito além daquilo que você quer ver. Isso é o que Deus tem para você e para mim, mas é necessário obedecer e não olhar para trás. As filhas de Ló esqueceram o que era esperança. Elas esqueceram a palavra de Deus, esqueceram as promessas, o temor. Elas esqueceram da fidelidade de Deus. Você não pode esquecer quem é Deus na sua vida. Você não pode esquecer da fidelidade desse Deus, que te ama acima de qualquer coisa. A filha mais velha gerou um filho que se chamou Moabe, que deu origem ao povo moabita. A filha mais nova gerou um filho que se chamou Ben-Ami, que deu origem ao povo amonita. E ambos estes povos eram inimigos do povo de Deus, dos israelitas. Olha o pecado como vai longe. Gerações e gerações futuras perseguindo o povo de Deus. Elas viveram um grande livramento, mas elas foram incapazes de entregar as vidas ao Senhor. Não adianta eu vir para a igreja e clamar por um milagre, viver o milagre e ir embora. Eu tenho que querer
mudança, eu tenho que querer transformação, eu tenho que querer um caráter novo. Ruth sai e vai viver com o marido na região de Moabe. Ele morre, os filhos morrem, ela fica lá com as 2 noras, vê que vai passar necessidade, ouve que está tudo bem em Belém e resolve voltar. E de repente, ela vira para as noras e diz assim: voltem para a sua casa, voltem para seus pais, voltem para seus deuses. Quem firmado na fé pode mandar alguém voltar para os seus deuses? Ninguém. Porque ela vai estar muito melhor do meu lado com o Deus verdadeiro do que com o pai dela, com um Deus de mentira. Mas Noemi fez isso, sabe por quê? Porque ela saiu de Belém e ela foi para Moabe. Ela se afastou do povo dela, ela se afastou da igreja dela e ela foi contaminada. Os filhos dela se casaram com mulheres pagãs. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para trazer mudança. Jesus veio para trazer mudança para a sua vida, mudança verdadeira, de felicidade e de paz. Você pode imaginar como seria a vida de Ló e das filhas se a mulher dele não tivesse olhado para trás? Ela estaria viva. As filhas não teriam embebedado o pai e não teriam dormido com ele. Olha como o pecado apodrece a família, destrói a família. E nós vivemos uma época onde família não é valorizado, onde tentam de tudo para destruir a família. Sabe por quê? Porque esse é o seu alicerce. A hora que a sua família é destruída, é muito difícil que você permaneça em pé. Se aquela mulher não tivesse olhado para trás, tudo seria diferente. Mas olha até onde chegou. O pecado entra devagar, entra como uma brincadeira, mas quando você vê, você e a sua família estão completamente devastados por ele. Satanás não quer só você. Satanás quer o seu cônjuge. Satanás quer seu filho, quer seu pai, quer seu amigo, quer todo mundo que está dentro da sua casa, quer todo o teu círculo de amizade. Ele quer todo mundo, ele quer destruir todo mundo. Ele deseja que você ache que as coisas que estão no mundo são normais e que a palavra de Deus é exagerada, não é verdadeira. E talvez na sua mente você até pense assim, com relação a algum pecado que você tenha, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias, mas nós vivemos a misericórdia do Senhor porque nós temos Jesus, e porque nós pedimos perdão de verdade, porque Deus conhece meu coração e o seu. Deus conhecia o coração daquela mulher quando ela virou para trás e sabia que aquele não era um coração puro. Então não adianta a gente pedir perdão para Deus sem ser de verdade. Mas Deus conhece meu coração e o seu. E de repente, talvez até passe assim pela mente: ah, meu pecado não vai me transformar em estátua de sal mesmo, não é mesmo? Meu pecado não vai me fazer estátua de sal mesmo. Então está tudo bem. Depois eu mudo. Depois eu peço perdão. E aí talvez você ache que está tudo bem e até continue com esse pecado. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai ser a pedrinha pequena. Você vai demorar, mas você vai chegar no fundo e você vai perder a sua salvação. Então eu quero que você apresente para Deus aquilo que te aprisiona nesse mundo,
Aquilo que você acha normal, mas que você sabe no seu coração que não é normal, que não é de Deus. Aquilo que você tem dificuldade de largar, mas sabe que não é da vontade do Senhor. Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos louvar. Apresente para Deus aquilo que você sabe que está guardado dentro de você. Aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor. Deus conhece teu coração. Não há como mentir para o nosso Deus. Então apresenta. Pede para mudar. Pede ajuda. Me despedi dos meus pais. Pede ajuda. Diz que você quer mudar. Diz que você quer entregar. Diz que você não quer olhar para trás. Diz que você quer obedecer sem questionar. Afundei meus barcos no cais. Traz lá do fundo aquilo guardado, aquele pecadinho de estimação que o apóstolo fala. Apresenta ele para Deus. Me ajuda, Senhor, a deixar esse pecado. Pra onde vou. Me ajuda, Senhor, a deixar essa vida. Me ajuda, Senhor, a deixar para trás isso que me aprisiona. Fala com Deus. Entrega para Deus. Sem medo. É você e Ele. É você e Ele. Pede mudança. Diz para Ele: eu quero mudar, Pai. Eu não quero pecado na minha casa, Pai. Eu não quero pecado nos meus filhos, Pai. Nos filhos dos meus filhos, Pai. Eu não quero que o meu filho faça isso que eu faço. Eu não quero ver o meu filho sofrendo como eu sofro, colhendo o que eu colho. Eu quero diferente, Senhor. Eu quero mudança, Deus. Apresenta para Ele, não tenha medo. É você e Ele. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho